Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito ao IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Essa tributação, que já vem de longa data, sempre é bom fazer um lembrete da sua incidência, porque é muito comum, muitas vezes, as pessoas jurídicas estarem praticando operações sujeitas a recolhimento do IOF e não fazendo por desconhecimento da matéria. Então, o IOF, como eu disse, já vem de longa data, incide sobre todas as operações financeiras. E lá na lei, o que rege hoje é o decreto número 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que consolida todas as obrigações quanto ao recolhimento do IOF. Quais são as operações que estão sujeitas ao recolhimento do IOF? O mais comum, aquelas operações praticadas por instituições financeiras, de empréstimo, mútuos, todos os financiamentos. As empresas que exercem atividade de negociações de título, de factor, que desconto títulos. Também aquelas operações praticadas de mútuos entre pessoas jurídicas, de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, ou da pessoa jurídica para a pessoa física. E é aqui onde depois eu vou fazer um comentário mais detalhado que tem a maior importância sobre essa apresentação de hoje. Também está sujeito às operações de câmbio, operações de negociações de seguros, seguradoras, títulos e valores imobiliários e operações de câmbio em geral, inclusive negociação com ouro também é ativo financeiro. Quando eu falei ali as operações entre pessoas jurídicas, de pessoa jurídica para pessoa jurídica ou de pessoa jurídica para pessoa física, é porque é comum nas pessoas jurídicas em geral terem operações de mútuos, de crédito, que ficam lá transacionadas sem recolhimento do IOF. Então, a legislação, no entendimento da Receita Federal, todas aquelas operações de crédito que as pessoas jurídicas realizam entre elas, ou da pessoa jurídica para a pessoa física, sendo uma operação financeira, independentemente de haver um contrato ou não, ela está sujeita ao recolhimento do IOF. Exceto, é lógico, quando se trata de uma operação de adiantamento para a compra de uma mercadoria, ou algum outro adiantamento especial. Mas aqueles aportes de recursos financeiros temporários para subsidiar para as empresas ligadas ou não, elas ficam sujeitas, elas se caracterizam como operação de crédito e ficam sujeitas ao recolhimento do IOF. Muito embora as pessoas muitas vezes nem cobrem juros, o que seria uma irregularidade também, em termos de lucro real, que não é o assunto aqui agora. Mas qual é o nosso enfoque? Sempre que a pessoa jurídica realiza com outra pessoa jurídica, ligada ou não, uma operação de crédito, mesmo que ela não tenha um contrato de mútuo, e esse valor vai ser devolvido futuramente, estamos diante de uma operação financeira sujeita à tributação pelo IOF. Então, esse é um cuidado que muitas vezes as empresas têm que tomarem, porque ficam transacionando com outras empresas do grupo ou não, recursos financeiros, via conta corrente e que no futuro podem ser alvo de uma fiscalização e a cobrança desse tributo que é o IOF. Uma pergunta recorrente é se as operações de mútuos de pessoas físicas para pessoas jurídicas, está sujeita ao IOF? Não está sujeita. O legislador ele só prevê o recolhimento, a incidência do IOF nas operações de mútuo, de crédito realizado entre pessoas jurídicas, de pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, ou de uma pessoa jurídica para a pessoa física. O que significa dizer, então, que os mútuos concedido pelas pessoas físicas para pessoas jurídicas, independente do montante, do prazo, de valores, da cobrança ou não de juros, não estão sujeitos ao recolhimento do IOF. Então, essas seriam as bases de tributação, as operações sujeitas, então, ao recolhimento do IOF. Até voltando assim um pouquinho ao assunto, tem alguns casos, muitas vezes,
o pessoal pergunta, a minha empresa, ela vende para uma empresa coligada a prazo, mas a empresa coligada não realiza o pagamento nos prazos e está acumulando dívidas e dívidas. Bom, essa operação ela pode sim se caracterizar como operação de crédito, né? Porque por se tratar de uma empresa vinculada, né, dentro dos prazos normais, é uma operação de venda a prazo, de acordo com as demais praticadas com pessoas não vinculadas. Agora, a partir do momento que essa concessão de prazo, de atraso, passa a ser aceita como uma normalidade, essas transações se transformam sim numa operação de crédito e, por óbvio, sujeito ao IOF. Com relação ao fato gerador, né? Fato gerador do IOF, então, ele se dá na entrega do montante ou quando se caracterizar essa entrega dos recursos financeiros para o mutuário, ou quando for, de qualquer forma, colocado à disposição desse os recursos. A operação, em termos de responsáveis pelo recolhimento, pela IOF e recolhimento. O IOF, o ônus do IOF, ele é do mutuário, ou seja, ele é aquele que toma o empréstimo, aquele que toma os recursos emprestados, é quem é o responsável pelo tributo, o ônus é dele. Agora, o responsável para fazer o recolhimento do IOF para os cofres da União é um mutuante. Então, a empresa mutuante que concede o crédito, concede o empréstimo, essa é a responsável por fazer o cálculo, cobrar o IOF ou descontar do mutuário e recolher aos cofres da União. Então, está bem destacado na legislação essas obrigações. E de que forma são calculados, né, o IOF? O IOF ele é calculado de duas formas em geral, né? Nós temos o IOF sempre que as operações forem com valor certo, prazo certo, então o IOF ele já é calculado no momento da realização da operação e o recolhimento já dentro do prazo normal. E tem aqueles casos, então, em que a operação financeira, ela se dá de uma forma onde o valor não é certo e nem o prazo, que é o chamado conta corrente. Então, muitas pessoas jurídicas têm, por hábito, praticarem sistemas de conta corrente com empresas vinculadas ou com outras empresas, mesmo que não vinculadas, de crédito financeiro. Então, vão adiantando, recebe, cobra os juros todos os meses. Essas operações, o recolhimento do IOF, ele se dá mensalmente, sempre no dia 1º de cada mês, em relação ao mês anterior, e a base de cálculo, então, é o somatório dos saldos devedores do mês anterior. O IOF, como regra geral, a sua tributação leva em consideração o valor do empréstimo dia a dia, ou seja, o saldo devedor diário. Ele é aplicado, as alíquotas são calculadas diária, né? E leva em consideração sempre o valor da operação por dia. Então, um empréstimo que é realizado, vamos supor, de R$10.000 por um prazo de 30 dias, o IOF vai ser considerado, que vai ser 30 dias de 10.000, vezes a alíquota diária de 0,041%, quando o mutuário for pessoa jurídica, ou 0,082% quando for pessoa física. Então, a base de cálculo é feita dessa forma. Quando for prazo certo, valor certo, na data da operação já é calculado todo o valor do IOF que é devido durante todo o período da operação e recolhido no prazo certo. Quando o IOF a operação for por prazo, não tiver prazo certo, valor certo, chamado conta corrente, é recolhido mensalmente pelos saldos devedores diários. E as alíquotas, como eu disse, se o mutuário é pessoa jurídica, a alíquota é de 0,041% ao dia, o que corresponderá a uma alíquota final de 1,5% ao ano. Se o mutuário for pessoa física, a alíquota é de 0,0082%, o que corresponderá a uma alíquota anual de 3%.
Com relação, além da tributação do IOF sobre os saldos devedores, considerando essas alíquotas diárias, ainda o IOF tem também mais um adicional, tá? Um adicional sobre o montante. Cada operação de mútuo ou aumento de saldo devedor, existe uma incidência de 0,38%, que é o chamado adicional de IOF, e que ele é recolhido junto com o IOF normal. Com relação ao vencimento, né, o vencimento do IOF, ele se dá sempre no terceiro dia útil subsequente ao decêndio da cobrança ou do registro contábil do imposto. Então, sempre nós temos, se o IOF é por operação valor certo, prazo certo, terceiro dia útil subsequente ao decêndio onde a transação for realizada. Se é com base em saldos devedores diários, terceiro dia útil subsequente ao decêndio do registro contábil do imposto, que é no início de cada mês. Então, e lembrando, mais uma vez, né, que o IOF, a responsabilidade é do mutuante, mas o ônus é do mutuário. Então, seria com relação ao IOF, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seria esse. Fique agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA Bernardon, vamos tratar de alterações na legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e na legislação tributária municipal de Porto Alegre. Começaremos com os convênios do ICMS, ajuste CINIEF e protocolos deste imposto estadual. Na semana passada, tivemos a publicação de diversos convênios do ICMS, ajuste CINIEF e protocolos ICMS, muitos dos quais direcionados ao Estado do Rio Grande do Sul, em virtude dos eventos climáticos de chuvas intensas que atingiram o território do Estado entre abril e maio de 2024. Importante destacar, de início, que esses atos deverão ser inseridos na legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Destacam-se, dentre os convênios, os de número 82, que autoriza o Rio Grande do Sul a permitir a apropriação do crédito fiscal do ICMS decorrente da entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente, seja feita a razão de 1/12 por mês em relação às mercadorias adquiridas no período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2024, ou antes de 1º de maio de 2024, e que não tenham sido extraviadas, perdidas, furtadas, roubadas, deterioradas ou destruídas em decorrência dos referidos eventos climáticos. Quanto ao saldo remanescente do crédito fiscal, se o total de frações a apropriar, verificado no período de apuração de maio de 2024, for superior a 12 parcelas. O de número 84, que concede crédito presumido aos estabelecimentos contribuintes que tenham tido máquinas, equipamentos ou aparelhos de seu ativo permanente extraviados, perdidos, furtados, roubados, deteriorados ou destruídos em decorrência das chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024, em montante igual ao que resultar da aplicação do percentual de 20% sobre o valor total das aquisições de máquinas, equipamentos e aparelhos no período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2024. O de número 90, que autoriza o Rio Grande do Sul a permitir que a apropriação do crédito fiscal do ICMS decorrente da entrada de ônibus e caminhões novos adquiridos no período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2024 e destinados ao ativo permanente de contribuinte que comprove ter sido impactado nos termos previstos na legislação estadual pelos eventos climáticos
de chuvas intensas que atingiram o território do estado entre abril e maio de 2024, seja feita em uma única vez, ficando dispensado o parcelamento em 48 vezes previsto na Lei Candir. Dentre os ajustes CINIEF, destacam-se os de número 13, que dispõe sobre os procedimentos de correção de erro identificado na nota fiscal eletrônica no ato da entrega, quando não permitida a emissão da nota fiscal complementar ou carta de correção eletrônica. O ajuste 14, que dispõe sobre o procedimento de devolução simbólica decorrente da não entrega ao destinatário originário e operação posterior a destinatário diverso. O de número 16, que altera o ajuste CINIEF 5 de 2021, que institui a declaração de conteúdo eletrônica e a declaração auxiliar de conteúdo eletrônica, a DACE. A partir de 1º de março de 2025, a DCE, a Declaração de Conteúdo Eletrônica, deverá ser obrigatoriamente emitida em substituição à declaração de conteúdo em papel por pessoa física ou jurídica não contribuinte no transporte de bens e mercadorias. Quanto aos protocolos, destacamos o de número 25, que revoga a partir de 1º de agosto de 2024 a substituição tributária sobre material de limpeza nos estados do Paraná e São Paulo. Como o Rio Grande do Sul já revogou a substituição tributária sobre os materiais de limpeza em outubro de 2022, nenhuma obrigação de responsabilidade será exigida na entrada das mercadorias no Paraná e em São Paulo, decorrente dos fornecedores vendendo suas mercadorias a partir de 1º de agosto de 2024. Agora, passando para as alterações no regulamento do ICMS, informamos que foi restabelecido o diferimento na importação de óleo de soja bruto promovida por estabelecimentos industriais produtores de biodiesel. Também a convalidação dos procedimentos adotados pela refinaria de petróleo ou suas bases, decorrentes das alterações de prazo de transmissão dos anexos do programa SCANC. Também para fins de aplicação do fator de ajuste de fruição, foram enquadrados na categoria dos regimes de tributação monofásica os créditos fiscais presumidos de ICMS do biodiesel B100 e também do óleo diesel destinado ao consumo por embarcações pesqueiras nacionais. Em termos de orientações normativas, tivemos a publicação de apenas uma tratando do novo regime especial para emissão de documentos fiscais nas operações de transferência e destinadas à comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e biocombustíveis realizadas por navegação de cabotagem fluvial ou lacustre. Agora, passando para as alterações municipais de Porto Alegre, comunicamos que está suspensa, de acordo com a Lei Complementar número 1017, de 9 de julho de 2024, e isto por 60 dias, a obrigatoriedade do cumprimento de obrigações tributárias acessórias por sujeito passivo, exceto quando a emissão da nota fiscal de serviço eletrônica, a NFSE, a escrituração e apresentação da declaração mensal do ISSQN, a DECWeb, e a apresentação do demonstrativo da receita operacional para fins de imunidade
na transmissão Intervivos ou o ITBI. Outro assunto relevante diz respeito à prorrogação sem ônus da parcela dos créditos tributários não recolhidos espontaneamente, decorrentes do ISSQN nos casos relativos à prestação de serviço sobre a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, os profissionais autônomos, o IPTU e também da taxa de coleta de lixo, com vencimento no mês de junho para o mês de julho. Então eram essas as informações da área fiscal quanto às notícias e também alterações na legislação do ICMS e também do município de Porto Alegre em relação à matéria tributária que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Nessa semana encerrará o prazo da liminar de suspensão dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade que vetou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até dezembro de 2027. Portanto, se até o dia 18 de julho o Congresso Nacional e o Poder Executivo não encontrarem uma solução consensual sobre a desoneração da folha de salários, a liminar retornará à sua eficácia plena. Isso significa que nos próximos dias será definida a manutenção ou não da desoneração da folha de pagamento. Temos sido consultados com frequência sobre a informação das reclamatórias trabalhistas no E-Social, notadamente sobre a obrigatoriedade da sua entrega nos casos em que os valores pagos ao reclamante são integralmente indenizatórios. Portanto, gostaríamos de ressaltar que essa nova obrigação, que teve início em outubro do ano passado, também deve ser cumprida nos casos de pagamento 100% indenizatórios. Concluindo o painel tributário da CCA Bernardon dessa semana, lembramos que nesta sexta-feira encerrará o prazo de apresentação da DIRB, que é a Declaração de Incentivos, Renúncias e Imunidades de Natureza Tributária. Dentre as renúncias fiscais, temos o caso das empresas que optaram pela desoneração da folha de salários. As empresas optantes pela desoneração precisarão informar na DIRB o valor da diferença entre o encargo previdenciário de 20% do INSS e o valor recolhido a título de contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Ou seja, informarão a vantagem entre os dois sistemas de apuração do encargo previdenciário. Encerramos o encontro de hoje. Desejo a todos uma ótima semana.